No salão de entrada do hospital, entre folhetos amassados e o cheiro frio do ar-condicionado, Gabriel Gu ergueu a mão como um verdugo. A multidão que se formara em torno da sala de espera silenciou no segundo em que ele apontou. Ela roubou de nós, disse, e a palavra caiu como pedra. A menina recuou mais um passo. Suyao segurou a alça do pacotinho com as mãos que tremiam não só de medo, mas de frio e fome. Não havia outra palavra para aquilo que apertava o corpo dela. O pingente de jade escapou à vista por um instante, escondido sob o lenço gasto no pescoço. Do outro lado, no bolso do paletó de Gabriel, o pingente que havia sumido do cordão do filho brilhava como prova. Todos viraram juízes, alguns com câmeras de celular prontas, outros com a satisfação da superioridade de classe, e a maioria com um olhar que preferia observar a cena do que entender seu contexto. Miss Kim, filha da família rival que sempre se sentara nas primeiras fileiras das vidas alheias, riu alto. Olhem só, ele mesmo disse, quem mais poderia ser senão essa menina? Sua voz atravessou a sala como faca. Pessoas cochicharam, alguém chamou por segurança, crianças curiosas apontaram, a recepcionista tentou manter a compostura. Dr. Lee apareceu entre as cadeiras, a expressão tensa de quem sabe o que acontece quando uma acusação vira espetáculo. Suyao, com a pele marcada pelas noites mal dormidas, baixou o olhar. Se uma marca da pobreza existisse além das roupas, era aquela, a forma como as pessoas desviavam dos olhos. Sua mãe, Mei Lin, estava internada no segundo andar, uma mulher pequena, permanentemente cansada, com a voz fraca e o ventre doente por uma anemia antiga que exigia tratamento e transfusões. Aquele hospital era a linha tênue que garantia, por hora, que Mei Lin não afundasse de vez. Era por isso que Suyao estava ali, carregando embrulhos de remédio e promessas que não podia cumprir. Ela entrou no meu quarto, também vi com meus olhos, disse Gabriel, alto, com a segurança de quem possui escritoras de causas e advogados na manga. Meu pingente é igual ao dela. Amo esse pingente desde criança. Quem mais teria motivo para... Ele não precisou completar. A plateia já havia condenado. No rosto de Suyao, um fio de resistência. Eu não roubei, murmurou, mais para si mesma do que para eles. Não havia coragem para atacar com palavras. As palavras que ela tinha não valiam contra a certeza que riqueza empresta a quem a possui. Leve-a para a verificação, ordenou Tio Fu, o mordomo que sabia fazer justiça com a voz de quem representava um clã inteiro. Vamos ver o que tem por baixo desse lenço. Ouvi empurrões. Mãos grossas tomaram Suyao pelos braços e a conduziram como se ela fosse um objeto a mais em disputa. Ela tentou resistir. Por um segundo, seus olhos encontraram de Mei Lin, que observava do alto das escadas, a face encoberta por um lenço de papel, incapaz de caminhar até ela. Houve um soluço preso, uma súplica muda e então a humilhação. Ao tirarem o lenço, os que olhavam viram o pingente de jade, pequeno e aparentemente igual ao do herdeiro. Câmeras se aproximaram. Um repórter amador soltara um comentário venenoso. Outro gravava para uma transmissão que em minutos estaria nas redes. Miss Kim sorriu com desdém, seus saltos batendo como sentença. Não posso crer que alguém de tão baixo nível ouse usar algo assim, declarou, com a convicção de um tribunal que misturava moral e boutique. Isso é um erro, tentou Dr. Lee, adiantando-se para proteger o mínimo de privacidade que a menina ainda tinha. Precisamos esclarecer antes de fazer acusações públicas. A senhora Mei Lin está internada por uma condição sanguínea, interrompeu, sem conseguir esconder a tensão. A mãe dela precisa do tratamento. Não transformem o hospital em palco. Gabriel não parecia disposto a ouvir. Quando um homem aprende a julgar com poder, a escuta se transforma em ruído. Ninguém vai se aproveitar da minha família, retrucou. Se o meu filho perdeu algo de valor, quero justiça, e quero que a família desta garota seja responsabilizada. A palavra responsabilizada pairou como ameaça velada. Responsabilizar poderia significar perder o tratamento que mantinha Mei Lin viva. Um dos administradores do hospital, incomodado, aproximou-se. Ele conhecia a política do lugar, sabia que um confronto com a família Gu poderia significar problemas financeiros para a instituição.
O preço de possuir honra muitas vezes era dito em linhas de cheque invisíveis. Senhor Gu, peço que permita que a equipe investigue com calma. Temos práticas, não podemos prender ninguém assim. Seu tom era protocolar, mas suas mãos traíam um tremor. Nas escadas, Mei Lin ouviu o tumulto e apoiou-se com dificuldade no corrimão. O cheiro de remédios misturado ao dos lenços com lágrimas fez as pernas dela bambear. Quando percebeu que sua filha era arrastada em frente a um público hostil, os olhos que outrora tinham brilho se abarrotaram de algo mais que medo, vergonha. A vergonha de quem sente que é um fardo. Iau! Sua voz estilhaçou-se. Não havia força para ir ao socorro. O fato de que o remédio que estava em seu bolso poderia ser o último do mês, a chance de continuar respirando na sua rotina de dor, tornou cada segundo mais cruel. Enquanto isso, no andar de baixo, a notícia de que o pingente havia sumido do herdeiro corria dos sussurros ao relato em voz alta. Yi Cheng-gu, o filho jovem de Gabriel, conhecido por uma saúde frágil que sua família sempre tratara com discrição, estava no setor de observação por causa de exames de rotina. Sua condição havia sido tratada com segredo. Admitir agora que algo faltava entre eles parecia uma contradição para quem sempre preservara aparências. Yi Chen sentia-se enjoado. A anemia que o rondava desde a adolescência não era algo dramático, até o dia em que deixou de seguir horários, quando o corpo exige o que não recebe. Na recepção, pessoas tiraram fotos. Alguns se apressaram a dividir a narrativa em títulos. Filha de doente acusada de roubo por CEO. Pai exige justiça. Havia sangue frio nas manchetes amarelas. Nos corredores hospitalares, rumores corriam como fogueiras. Foi ali que a tensa normalidade da manhã foi quebrada. Um grito vindo do bloco de internação. O anúncio de emergência ecoou. Enfermeiros correram, portas bateram, o murmúrio virou pavor. Alguém acertou o tom. O herdeiro estava em colapso, e o diagnóstico inicial apontava para um episódio grave de anemia, hemoglobina perigosamente baixa, necessitando de transfusão imediata. O setor onde Yi Chen estava foi isolado. A cena que se seguiria exigiria sangue na mesa literal, não palavras. Dr. Li, que por acaso era o médico de plantão e que conhecia o histórico de Mei Lin, olhou entre as pessoas e reconheceu as faces. A menina preta amarrada, Mei Lin com a mão na boca e a família Gu reunida, agora pálida. Ele fez uma escolha rápida. Quem tivesse sangue compatível deveria doar. Na prática, quando um jovem rico perde sangue, todo o edifício parece obedecer a uma ordem oculta, porque lá a esperança pode ser comprada. Por isso, o hospital colocou um anúncio nas televisões internas: doadores necessários, recompensa oferecida. A palavra recompensa reverberou como um sino de igreja em dia de tempestade. Acontecia que, naquele momento, a balança entre valor e humanidade se mostrava nuda. Pessoas que antes murmuravam sobre justiça, agora olhavam para suas próprias veias, calculando uma conta que eu não ouso dizer ser óbvia: vender, doar, ajudar, sobreviver. Mesquim cruzou os braços, aguardando o desfecho com a expressão de quem tem certeza que a moralidade do mundo está do seu lado, e que, se o herdeiro depende de transfusão, que se dê a quem mereça. Gabriel, que poucas horas antes havia apontado o dedo, sentiu o peso de uma decisão. Seria possível manter a acusação enquanto seu filho lutava por ar? A pergunta martelou seu orgulho. No entanto, no pequeno corpo de Su Yao, uma lógica diferente movia os pensamentos. O pingente poderia pagar remédios? Poderia comprar uma semana a mais de tratamento para Mei Lin? Mais que isso, havia ali, sem cálculo, uma urgência íntima. Talvez por ter visto demais a face onde a vida costumava escapar, talvez porque medo e amor podem se confundir, Su Yao expirou fundo. Ela caminhou até o balcão de doadores como quem caminha para uma sentença. Ninguém a impediu. Alguns a olharam com piedade, outros com desconfiança. Eu posso doar, disse ela devagar. Meu sangue é O negativo, já doei antes. Houve silêncio,
porque quando algo tão pequeno quanto uma frase dita em voz baixa cruza uma sala, ela altera a probabilidade daquilo que vai acontecer. O anúncio original falava em recompensa generosa. A equipe médica verificou rapidamente os exames, construiu um espaço para o impossível. Havia risco. Suyao era fraca, anêmica pela própria vida. Doar poderia levá-la ao limite. Mas havia também, por trás daquela decisão, uma devoção tão grande que parecia desafiar a lógica do cálculo. Dr. Lee estudou o rosto dela. Conhecia a fome e a fragilidade que a acompanhavam. Um médico mede riscos e clama por ética, mas também é humano. Ele sabia que negar uma doadora não era sempre um ato de prudência. Às vezes, é quase assassinato em câmera lenta. Vamos fazer os exames rápidos, disse. Se você for compatível, faremos com todo cuidado. Na sala de coleta, o mundo se reduziu ao brilho do metal, ao som das fitas que prendem o braço e ao odor de álcool e compressas. Ao lado, o monitor marcava ritmos e a voz técnica das enfermeiras cortava qualquer literatura. Suyao deitou-se numa cadeira reclinável. O ar parecia mais rarefeito que o normal e sua respiração soou fina. Ainda assim, quando a agulha entrou em sua veia, não houve grito, só um olhar. Ela pensou na mãe. Na mãe que no segundo andar suspirava e rezava sem saber por quem. Doar sangue era, naquela tarde, uma oração sem palavras. A transfusão começou. No quarto isolado, a equipe trabalhou em silêncio. A bolsa de sangue entrou no circuito do corpo de Yi Chen, que, entre espasmos, abriu um olho. Havia no rosto dele a surpresa de quem não esperava por nada que não fosse luxo e condescendência. E então, lenta, muito lenta, a cor voltou ao rosto do jovem. A respiração encontrou-se mais fácil. Lá fora, a notícia correu como pólvora. O menino estava melhorando. O sangue daquele pacote poderia ser o que salvava uma vida que o mundo acreditava imprescindível. Dentro da sala de coleta, no entanto, o corpo de Suyao cumpriu um outro contrato. O doador que deu foi abismalmente magro e o corpo reagiu. Uma queda súbita de pressão, uma tontura que veio como um vendaval. Ela desceu antes mesmo que pudessem segurá-la. Havia mãos por todos os lados e o cheiro do álcool se misturou ao do talco médico. As luzes pareciam ficar mais duras. Suyao escutou vozes distantes, aquelas que dizem "fique comigo", sem tocar. Tiveram sucesso em reanimá-la, o coração voltou ao compasso e os equipamentos apitaram. Aquilo bastou para que todos respirassem, mas não bastou para restaurar a normalidade. Ela desmaiou, anunciou a enfermeira, a voz trêmula. Precisamos levá-la ao pronto-socorro. Quando Suyao recuperou os sentidos, ainda sob lençóis, os olhos dela encontraram novamente os de Mei Lin. Havia lágrimas no rosto da mãe, não lágrimas de raiva, mas de alívio e medo. Alívio porque a filha havia tentado, medo porque o gesto poderia custar caro. Ela tentou sorrir, sorriso que vinha de dentro de uma coragem antiga, moldada por noites na fila dos postos e manhãs sem alimentos. Eu só queria ajudar, foi o que finalmente conseguiu dizer. Dr. Lee, ao pé da cama, segurou a mão dela com o cuidado de quem sabe que o toque é promessa e dever. Do lado de fora, o hotel humano da família Gu fervilhava. Amigos e funcionários tratavam de colocar panos novos sobre a situação. Gabriel, pálido, ouvia com uma estranheza crescente as palavras que vinham de sua própria boca. Havia culpa, um animal sutil que corria por seus nervos. "Se eu errei, me desculpem", murmurou, não aos que tinham sido postos como juízes, mas a si mesmo. O eco não devolveu perdão. Miss Kim, por sua vez, manteve o sorriso gelado. "Não é assim que as coisas se resolvem", murmurou para quem quisesse ouvir. De fato, para alguns, nada havia mudado. A menina fora vista como potencial usurpadora de um objeto de status. A família Gu continuava sendo a família. E no centro de tudo, um fio de jade que pendia como verdade. Enquanto as equipes cuidavam de Yi Chen e de Suyao, alguém notou algo breve e, na pressa, quase despercebido.
O cordão que havia sido retirado do pescoço de Suyao no tumulto estava partido, e parte do pingente rolara sob a maca. Um enfermeiro, ainda de luvas, pegou a pedra com cuidado. Era pequena, de um verde profundo, com veios que, à luz, pareciam contar uma paisagem. O pingente do herdeiro, guardado num estojo de veludo, repousava agora ao lado da bolsa de sangue que acabara de salvar sua vida. Em extensão de segundos, o contraste entre os dois objetos, aparentemente idênticos, chamou a atenção do médico, que, distraído, sempre percebia coisas que os outros deixavam passar. Dr. Lee olhou, aproximou-se, acostumado a identificar traços e sinais que não eram apenas clínicos, mas humanos. O verde do jade no pequeno pescoço de Suyao era assustadoramente parecido com o verde do pingente do jovem. Ele não disse nada ainda. Guardou o objeto na palma da mão como quem contendo uma faísca. Tinham passado 12 horas desde que a acusação soara como sentença, e tarde demais começavam a perceber que talvez houvesse outra história por trás da pedra. Ao mesmo tempo, algumas portas do hospital se fecharam. Advogados insinuaram que fariam averiguações. Os jornalistas pediram declarações. No calor de tudo, Mei Lin teve vontade de sair do quarto e ir até a recepção. Mas estava fraca e o corpo a lembrava do limite. Em seu lugar, Suyao recebeu uma folha de papel com um número de telefone e um nome. Era um nome do sistema interno do hospital para relatar doações, procedência e recibos. A recompensa anunciada rodava como um rumor. Para quem vivia de promessas quebradas, promessa de dinheiro era um apelo perigoso e honesto. Na mesma hora em que o sol caía na fachada do hospital, no interior da mansão Gu, as luzes eram mais brilhantes que preciso. Conversas sussurradas, portas batendo, a família cogitando medidas punitivas e talvez retificações públicas. Gabriel caminhava de um lado a outro, como quem persegue uma sombra que não tem nome. O rosto dele era fechado, a mandíbula apertada. Yi Chen, do outro lado do vidro, respirava de maneira mais tranquila. Havia estabilidade, por ora. A máquina emitia bips regulares, uma melodia que, naquela noite, significava a diferença entre incredulidade e esperança. Lee guardou o jade num envelope e anotou tudo no prontuário. Havia uma linha no fundo do seu pensamento que insistia. Objetos carreados por memórias raramente aparecem por acaso. Jade era algo que se passava por gerações, frequentemente ligado a pessoas que se perderam de outras. Quem trazia um jade idêntico ao do herdeiro não podia ser apenas uma coincidência. Havia histórias de família dilaceradas, promessas feitas em tempos de guerra, irmãos separados por migrações. E havia também o som da fome, que podia levar pessoas a tomar decisões que pareciam irracionais a quem tinha pratos cheios. Perto dali, uma enfermeira cuidava dos papéis e olhava para as câmeras que gravavam o tumulto. Em poucas horas, as imagens do apontar de Gabriel, o dedo, a multidão, o suspiro coletivo seriam viralizadas. Mas a enfermeira, que já havia visto muitos alívios e desgostos, sentiu um puxão de humanidade pela boneca que dormia ao lado do monitor. Suyao ainda estava sonolenta, com os lábios pálidos. Apesar de tudo, a convicção daquela menina permanecia intacta. Algo ali, um gesto, uma expressão, lembrava a enfermeira de sua própria irmã, perdida em projetos, e ela decidiu anotar o nome com cuidado. Não seria justo que uma família inteira perdesse sua chance por causa de um dedilhar precipitado. Nas horas que se seguiram, quando o hospital começava a respirar em ritmos mais lentos, a dúvida se instalou. Como um grão de areia que abre uma concha. O envelope lacrado com o pingente dentro estava agora numa gaveta trancada da sala de plantão. Eram poucas peças iniciais de um quebra-cabeça que ninguém ainda estava pronto para montar. Um pingente, uma doadora que arriscou a vida, um herdeiro salvo, um homem que acusara sem provas.
Tudo isso empilhado começou a apontar para uma história maior que o caso individual, uma história que tinha a ver com identidades roubadas por silêncio, com lembranças que andavam com correntes, com os privilégios que autorizam acusações públicas. Mas naquele instante, antes que qualquer prova fosse munida, antes que as coleções de lembranças fossem vistas por olhos que pudessem ligá-las, Sui Ao dormia. Sonhava pouco, talvez com o rosto de sua mãe cuidando de folhas de chá, com o gosto de arroz simples, com a chance, tão tênue, de que suas ações tivessem salvado alguém que até manhã a havia esmagado. E enquanto ela dormia, a cidade lá fora seguia seu curso alheia, ou tão atenta quanto a próxima hora de circulação da notícia. Se havia uma coisa que poderia ser dita a essa altura, era que as certezas da família Gu começavam a rachar. Quando alguém aponta o dedo com a convicção da posse, é como se segurasse uma vela em frente ao vento. O fogo salta, luzes tremem, sombras mudam, e em meio à sala de esterilização, entre luvas e papel, um pingente de jade esperava por sua palavra final. Quem era aquela menina? De onde vinha aquela pedra? Seria coincidência ou começo de um reencontro? A resposta ainda fervia sobre a superfície, pronta a estourar. Mas ninguém, naquela noite, ainda tinha coragem de abrir a panela por completo. Apenas pedaços, um gesto de doação, uma acusação, um colapso, seculares e cheios de significado, esperando para se encaixar. O que restava era vigiar o despertar das consequências. Gabriel, que começava a sentir mais que raiva, Mesquim, que afinava a voz para novas calúnias, Dr. Lee, que sentava com um envelope e olhava para a porta do quarto onde Sui Ao dormia, e Mei Lin, que ainda não sabia até que ponto a coragem da filha poderia ser a ponta de uma mudança. No corredor, uma enfermeira fechou a porta com cuidado, guardando o envelope no bolso. Ela sabia que, ao segurar aquilo, segurava também o princípio de uma verdade que poderia libertar ou destruir. E, por ora, preferiu esperar o amanhecer. Havia tanto de sentimento numa espera assim, impura, humana, necessária. O hospital, com suas luzes e sons, era um microcosmo onde as desigualdades se enfrentavam de frente. O que viria depois do amanhecer seria a parte que ninguém naquela noite podia escrever. Ela se desenharia a partir das conversas, das buscas, dos olhares que se cruzarem e, talvez, de um pingente que, sozinho, não sabia o quanto carregava. Ao amanhecer, o hospital ainda cheirava a noite passada. Café frio, lençóis trocados, um silêncio quebrado apenas pelo farfalhar de papéis e pelo zumbido das lâmpadas. Dr. Lee saiu da sala de plantão com um envelope fechado na mão, o jade guardado como se fosse um segredo perigoso. Não anunciou nada. Sabia que uma revelação exigiria cuidado e que a pressa podia arruinar tanto uma família quanto uma investigação. No corredor, a enfermeira que havia protegido o pingente fez um gesto discreto para o assistente social do hospital. Ele veio, com a prancheta, os olhos cansados de quem ouve histórias difíceis o dia inteiro. Temos uma doadora que pode ter uma ligação com o paciente da família Gu, disse ela em voz baixa, entregando o envelope. O médico quer que vocês verifiquem antes de tomar qualquer atitude pública. O assistente social abriu o envelope com a delicadeza de quem manuseia um documento que pode mudar destinos. Viu a pedra, notou as ranhuras e o fio que a prendia, as imperfeições que tornam um objeto único. Pediu para ver os formulários de doação. Havia um nome, Sui Ao. Endereço aproximado, uma assinatura trêmula, e gravado em letras pequenas no canto do formulário, uma observação do técnico. Possível par de pingentes, consultar família. Aquilo era pouco, mas era um começo. Enquanto isso, na mansão Gu, Gabriel acordara com o peso da noite estampado no rosto. A raiva que o fizera apontar o dedo parecia agora um gosto amargo. E Chen, ainda pálido, ligou para o pai assim que recuperara forças.
A voz do filho, frágil e surpreendentemente firme, quebrou o silêncio. Pai, temos que esclarecer isso. Não posso aceitar que alguém seja acusada sem provas. Gabriel ouviu e tentou se defender com o racionalismo do poder. Vamos investigar. Mas a investigação já não tinha o mesmo sabor de antes. Havia no ar a possibilidade de um erro, que poderia custar muito mais que honra. A notícia de que um doador havia salvado Ishen espalhar-se com nuances diferentes. Jornais falavam de heroísmo, outros mais sensacionalistas falavam de possibilidade de vínculo. Miss Kim, que passara a noite em conversas com suas amigas influentes, não mudou a expressão de escárnio. Para ela, o mundo era simples. Status define caráter. Destituídos de recursos, poucos têm moral para reivindicar dignidade. Seu olhar para a família de Su Yao era uma sentença pronta. Dr. Li, no entanto, decidiu agir com cautela. Pediu à administração do hospital acesso a arquivos da família Gu, registros de joalheria antigos, fotografias de cerimônias, não porque suspeitasse de golpes, mas porque memórias de família às vezes se guardam em objetos, e objetos às vezes guardam segredos que documentos não explicam. A busca revelou algo, uma velha fotografia em preto e branco, dobrada e desbotada, onde uma jovem Mei Lin aparecia entre várias mulheres, jovem, sorridente, segurando um bebê envolto num pano. Ao fundo, uma fita de cetim segurava um pequeno cabide com uma pedra, que, embora a foto fosse ruim, sugeria ser jade. A fotografia foi suficiente para acender um fio de curiosidade em Dr. Li. Ele mostrou a imagem a uma das assistentes da família Gu, que veio ao hospital para buscar informações. Ela franziu o senho, mexeu no cabelo e comentou que a joalheria dos Gu sempre teve pares de pingentes em ocasiões de nascimento, uma tradição para os primogênitos e para membros perdidos. A assistência instalada entre os funcionários passou a palavra. Talvez o pingente encontrado com Su Yao não fosse apenas um objeto, mas um fragmento de uma história maior. No quarto de Su Yao, onde a garota dormia entre panos e monitores, Mei Lin aos poucos recuperava forças. A febre havia baixado. A anemia que a consumia era uma prioridade de tratamento contínuo, mas por agora ela estava melhor. Quando a filha acordou, a mãe a abraçou com a força de quem não quer mais perder. Você salvou alguém? Mei Lin sussurrou, a voz pequena. Su Yao a respondeu com um sorriso frágil. Salvei. A menina evitou contar todo o tumulto, as câmeras, a humilhação. Preferiu recordar apenas o gesto, a agulha, o cheiro de álcool, a imagem da mão de Ishen buscando ar e a certeza suave de que havia feito o que devia. O hospital, entretanto, não é um lugar onde segredos resistem muito tempo. Um repórter local, sabendo apenas que um jovem herdeiro recebeu sangue e que um doador anônimo talvez tivesse relação com o drama do dia anterior, começou a juntar peças. Ele descobriu o formulário com o nome de Su Yao e resolveu procurar respostas no bairro onde a garota vivia. Fotógrafos circulavam, o rumor tornou-se manchete. A história de humilhação virou manchete de madrugada. Menina acusada por CEO é a doadora que salvou o filho. O tom mudava conforme o meio. Alguns apontavam contradição, outros celebravam ironia. Quando a gerente de relações públicas da família Gu soube das fotos e da possibilidade de um elo entre o jade do herdeiro e o doador, sugeriu um movimento de contenção, uma reunião com representantes do hospital, o anúncio de que seria aberta a investigação interna e, se necessário, um pedido público de desculpas. Gabriel, no entanto, resistiu a abrir mão de sua imagem impecável com pressa. Até que Ishen, frágil ainda, decidiu que não queria mais ser centro de intrigas. Não podemos destruir uma vida por algo que não comprovei, disse ele ao pai. Foi uma frase simples, dita de um jeito que cortou o ar. O primeiro contato entre a família Gu e Mei Lin não foi feito com pompa. Dr. Li, ciente da voltagem do assunto, pediu que um representante respeitável da casa Gu viesse ao hospital para conversar calmamente. Tio Fu, sempre prudente, foi o escolhido. Ele entrou no quarto com passos leves, a expressão fechada, e cumprimentou com formalidade. Mei Lin, que havia se acostumado a esconder-se, sentiu o corpo enrijecer. Viemos para assegurar que sua família não enfrente problema por causa do incidente, disse Tio Fu, sem olhar para Su Yao.
A frieza do olhar dele dizia que naquela sala, honra e moeda ainda tinham peso. Dr. Lee apresentou a fotografia e, com cuidado, comentou sobre a semelhança entre os pingentes. Existe uma possibilidade de que esses objetos pertençam à mesma coleção familiar. Talvez haja um laço que vale a pena investigar antes de qualquer acusação definitiva. Tio Fu manteve a costura, mas a mão que segurava o cartão cerimonial tremia ligeiramente. Perguntas foram feitas, números de telefone trocados, e a família Gu se comprometeu a reavaliar suas declarações públicas. Enquanto isso, nas redes, a narrativa tomava rumos imprevistos. Grupos de vizinhos coletavam doações para a família de Su Yao. Estranhos iam ao hospital com flores e palavras de apoio. Outras pessoas, menores em coragem, mais grandes em raiva, cobravam retratação pública de Gabriel. Miss Kim, por sua vez, tentou usar a situação a seu favor, escrevendo posts sarcásticos e circulando mensagens que insinuavam que a campanha de solidariedade era uma armação. Sua falta de empatia provocou reações contrárias. Alguns apoiadores de Yi Shen sentiram que algo estava errado com sua conduta. O público aguardava, ao mesmo tempo, a confirmação definitiva. O pingente era idêntico? Havia realmente um laço de sangue? Ou tudo não passava de uma coincidência? A investigação informal tomou forma. Um joalheiro de confiança da família Gu foi convidado a examinar as peças. Ele veio com luvas e uma lupa, analisou os dois pingentes e apontou pequenas marcas idênticas, um micro risco no lateral, um entalhe quase invisível no verso. Esses entalhes são característicos de um serralheiro antigo, explicou. Alguém que fazia peças sob encomenda para famílias específicas. As marcas eram tão singulares que o joalheiro concordou. A probabilidade de serem de origens diferentes era remota. Entretanto, a presença do mesmo artesão não provava vínculo sanguíneo, apenas sugeria que ambas as peças, em algum momento, passaram pela mesma cadeia de posses. Essa constatação foi o suficiente para que a família Gu convocasse uma reunião mais formal, mas privada, com Mei Lin. Gabriel exigiu que a conversa ocorresse em seu escritório, com portas fechadas, mas Dr. Lee pediu que a enfermeira e um assistente social estivessem presentes para zelar pela transparência. Mei Lin foi acompanhada por Su Yao, ainda com pinta de quem havia dormido pouco, mas firme. O encontro foi tenso. Olhares mediram intenções, palavras foram escolhidas com cuidado. Gabriel manteve a voz cortante no início, perguntando sobre a origem do pingente, por que Su Yao usava e como havia chegado até ela. Mei Lin respirou fundo e deixou que as memórias viessem como manchas de tinta que insistiam em não secar. Contou em voz baixa que quando era jovem tivera um emprego na casa de uma família rica, não a Gu, mas uma família com ligações próximas. Naquele tempo, os ricos faziam festas e suas joias circulavam como se fossem peças sem alma. Ela lembrou de um dia em que o bebê que ela segurava foi levado por uma aia em viagem e nunca mais visto. Disseram que havia parentes espalhados, que a família se separou em confusão de décadas atrás, disse ela. Se eu tiver um objeto assim, não sei, mas sei que guardei o que pude para minha filha. Às vezes guardamos pedaços da nossa história num cordão. Sua voz tremia, não por medo, mas por uma verdade que precisava de reconhecimento. Gabriel ouviu e algo no seu rosto mudou. A rigidez deu lugar a uma bagunça de emoções. O que era acusações virara a possibilidade de erro histórico. A arrogância que o definira por tanto tempo encontrou uma rachadura. E Etienne, observando através de uma tela translúcida de preocupação, pediu calma. Se há verdade nisso, precisamos fazer justiça, disse com uma firmeza que parecia maior que sua fragilidade física. E se errei, peço desculpas. Foi a primeira vez que Gabriel ouviu um pedido de desculpas vindo do filho, e foi algo que o atingiu em pontos que dinheiro não alcança. No mesmo período, uma descoberta mais concreta aconteceu no arquivo da família Gu. Uma carta antiga, escrita por uma tia distante que emocionou até o funcionário mais acostumado a documentos frios.
A carta mencionava um pingente de jade dado a uma criança que partiu para terras distantes e referia-se a um rasgo na tradição da família, um segredo abafado que lembrava perdas de tempos difíceis. A assinatura era de alguém próximo, de confiança. Era uma prova circunstancial, frágil, mas somada às marcas no pingente e à fotografia antiga, pressionava por uma conclusão. Havia ao menos uma conexão histórica entre as famílias. Decidiu-se então uma ação pública. Gabriel faria uma declaração de retratação, explicando que a busca por justiça fora precipitada e que o hospital e a família Gu colaborariam para descobrir a verdade sobre o pingente. A declaração seria simples, com o apoio do advogado da família, e prometia reparação. Miss Kim tentou tirar proveito, declarando que isso minava a autoridade de Gabriel, mas grande parte da opinião pública apreciou a humildade tardia. Para alguns, era um gesto tardio, para outros, era um sinal de que nem tudo estava perdido. Enquanto as movimentações políticas e sociais aconteciam, a saúde de Mei Lin foi tratada com prioridade. Gabriel autorizou que sua conta hospitalar fosse coberta. Ele também pediu que Dr. Li acompanhasse pessoalmente o caso. Não foi um gesto para limpar a própria consciência, pelo menos não inteiramente, mas para garantir que a mulher que havia sido humilhada não pagasse com a vida pelo erro. A decisão provocou murmúrios entre os funcionários da mansão Gu. Alguns aplaudiam, outros analisavam a vantagem pública. O tempo passou por dias que pareceram semanas. A recuperação de Suyao e Mei Lin foi gradual. Houveram consultas, exames, transfusões suplementares e uma luta paciente contra a anemia que envolvia dieta, medicação e repouso. Nunca houve promessa de cura instantânea. O roteiro era de continuidade e zelo. Suyao, durante esses dias, tornou-se objeto de atenção mais amena. Conheceu assistentes sociais que ofereciam oportunidade de estudo, recebeu livros de boas-vindas, declarou que queria voltar à escola. O gesto foi recebido com incredulidade por alguns e com alegria por outros. A guinada definitiva, no entanto, aconteceu quando uma prima distante da família Gu, que trabalhava em um museu local, trouxe à luz um documento que mudaria o rumo da história. Um registro de batismo de décadas atrás listava nomes que constavam tanto nos registros oficiais da mansão quanto em um abrigo para crianças perdido no tempo. Entre os nomes, encontrava-se o de uma mulher chamada Mei Lin, o mesmo nome da mãe de Suyao. A coincidência era demasiada para ser ignorada. A prima levou consigo uma fotografia antiga, onde uma mulher jovem segurava uma criança que, pela descrição, poderia ser Ixen ou um parente próximo. O choque de ver uma fotografia onde Mei Lin parecia parte de um círculo familiar que havia sido negado por décadas fez com que toda a artilharia de memória da Casa Gu se movesse. A notícia correu como fogo. Gabriel, diante das provas cada vez mais concretas, sentiu o chão se mexer. No alto de sua torre de poder, ele percebeu que sua acusação não fora apenas um ato de orgulho, mas uma agressão que poderia ter significado perder algo que ele ignorara por anos, um laço humano. Não era só fama que estava em jogo, era a possibilidade de reparar um erro que o tempo silenciara. A reunião decisiva aconteceu em um pequeno salão do hospital, com a imprensa convidada a acompanhar. Dr. Li discretamente sugeriu que o encontro fosse feito ali, para evitar que o teatro do poder transformasse a revelação em espetáculo vulgar. O advogado da família Gu leu os documentos, a prima trouxe fotos. Mei Lin, de mãos trêmulas, confirmou pequenas memórias que só alguém com vivências específicas poderia ter. O cheiro de chá, o nome de uma aia, um canto que uma tia costumava cantar. O conjunto formou uma tapeçaria de coincidências que se encaixavam. Quando Gabriel finalmente contou a história que suas próprias memórias permitiram, foi com voz embargada. Ele falou da família, das separações forçadas por decisões tomadas em momentos de crise, dos registros que se perderam, da arrogância que o fizera apontar o dedo. Se ferimos vocês, peço perdão, disse ele sem teatralidade, como quem admite uma falha humana. A multidão presente ouviu e um silêncio respeitoso cresceu. Miss Kim, visivelmente desconfortável, fungiu e tentou manter uma aparência imperturbável.
Para muitos, a cena era inesperada, o poderoso se humilhando. O reconhecimento público veio com consequências práticas. Gabriel ordenou que a administração da família assinasse um documento onde se comprometia a custear o tratamento de Mei Lin sem condições, além de abrir um fundo para a educação de Su Yao, caso esta desejasse. Não era uma esmola, era uma porta oferecida. E Chen, por sua vez, tomou um passo que surpreendeu a todos. Pediu desculpas diretamente à menina. Ele não fez disso uma performance. Baixou a cabeça, segurou a mão dela e disse: "Perdoe-me." O pedido foi recebido com lágrimas nos olhos da mãe de Su Yao, que viu naquela mão estendida mais que conforto. Viu uma chance para reconstruir algo que, por décadas, não fora nomeado. Mas a redenção não ocorreu sem resistência. Miss Qin tentou, naquela mesma cerimônia pública, humilhar Mei Lin mais uma vez, sugerindo que a família Gu não deveria baixar seu nome por causa de uma doadora de sangue. A reação foi imediata. Grande parte do público, já comovido pelo reconhecimento do erro, rejeitou a postura dela. E Chen, já reafirmado em novas convicções, a interrompeu com firmeza, declarando que quem ofendesse a dignidade humana não caberia na roda da família. O gesto foi simbólico. A autoridade do dinheiro não era mais superior à moralidade do gesto humano. Miss Qin, expulsando-se socialmente, permaneceu do lado de fora, com seu orgulho ferido. Os dias seguintes foram um misto de ajustes e delicadezas. A família Gu ofereceu não só ajuda financeira, mas também, de forma menos óbvia, assistência para integrar mãe e filha. Propuseram moradia temporária até que Mei Lin recuperasse forças e um tutor para Su Yao. Não foi tudo perfeito. Havia ressentimentos, olhares condescendentes entre funcionários, e a própria sociedade ainda pendia entre escárnio e compaixão. Mas havia algo novo. A possibilidade de reconstrução. A cena que talvez simbolize melhor a mudança aconteceu numa manhã clara, semanas depois. No jardim da mansão Gu, uma mesa com chá e bolos fora posta. A família, sem pompa, reuniu membros próximos e convidou Mei Lin e Su Yao para se sentarem. Havia barulho de pássaros e o cheiro de jasmim no ar. Ali, Gabriel ouviu relatos da infância de Mei Lin que até então eram apenas ruídos incompletos. A avó de Gabriel, uma senhora com memória frágil, mas coração grande, segurou a mão de Mei Lin e chorou. "Tantos anos", disse a avó. "Quantas coisas deixamos para trás?" O choro foi de arrependimento, mas também de alívio, como se um peso antigo tivesse sido, enfim, nomeado. Para Su Yao, a situação ainda parecia surreal. Ela caminhava pelo gramado como quem pisa em terra que não esperava ocupar, mas o sorriso que surgia em seu rosto era de menina que descobre novas possibilidades. Ela aceitou com cautela a oferta de estudar e de receber um teto mais seguro. A filha de Mei Lin ousou sonhar com um futuro onde lágrimas não fossem a norma. O gesto de doar sangue que a pôs naquela situação foi lembrado não só como um ato de sacrifício, mas como o início de uma nova estrada. Houve, naturalmente, cobranças e explicações a serem feitas. A sociedade exigiu que a família Gu agisse com transparência, que fossem revistas práticas de como acusações se tornaram públicas sem investigação. O hospital revisou protocolos para evitar que cenas de humilhação se repetissem em suas salas de espera. Miss Qin enfrentou isolamento social. Alguns patrocinadores que antes a cortejavam passaram a evitar seu nome. A vida, como sempre, continuou, agora com ajustes, com reeducações e pequenos reparos morais. Dr. Li, que vira a cena se desenrolar desde o início, observava com uma mistura de cansaço e satisfação, não por vaidade, mas porque testemunhara a capacidade humana de errar e de consertar. Ele acompanhou a recuperação de Mei Lin com atenção profissional e, em particular, se interessou por programas de educação sobre anemia em comunidades carentes. Se aprendermos alguma coisa disso, é que saúde pública precisa de justiça tanto quanto de remédios. Su Yao ouviu e respondeu com a simplicidade que a tornava grande. "Eu só não queria que minha mãe morresse." A resposta foi curta, verdadeira, suficiente. Com o passar dos meses, a história foi ganhando novos contornos na cidade. A menina acusada virou símbolo de resistência para alguns. Para outros, continuava sendo apenas uma exceção entre muitas injustiças. Para Mei Lin, a reconstrução era concreta. Um tratamento contínuo, doses controladas e a chance de recuperar um pouco das forças. Para Gabriel, a redescoberta de uma parte perdida da família trouxe, além de culpa, a possibilidade de reparar e aprender.
Ele investiu em um fundo de saúde para a comunidade onde a família de Suya vivia, procurando reduzir o risco de que outras famílias dependessem da caridade de um único gesto. Um ano depois, houve um pequeno evento comunitário patrocinado pela família Gu, em que Suya subiu num palco para falar. Ela falou pouco, com a voz ainda tímida, mas as palavras ecoaram. Não tenho palavras para descrever tudo. Só queria dizer que quem estava comigo quando eu fui para a doação segurou minha mão. Talvez não esperassem que eu agisse, mas fiz. Tenho medo e tenho esperança. A plateia aplaudiu. Muitos secaram lágrimas. Ya-Chen estava lá, ao lado de Gabriel, olhando com respeito. A relação entre as famílias foi rebuscando contornos. Não houve uma aceitação imediata, nenhuma fusão completa. Relações antigas não se refazem num dia. Mas houve uma decisão clara. A humilhação pública de uma menina pobre não poderia mais ser vista como aceitável. A responsabilidade do poder deveria incluir cuidado. A reparação foi prática. Apoio financeiro, oferecimento de emprego a membro da família, garantia de tratamento vitalício para Mei Lin enquanto necessário e bolsa de estudo para Suya. Nada do que foi oferecido apaga a dor do que aconteceu, mas constrói marcos para um futuro menos cruel. A antagonista, Mesquin, terminou por se isolar. Seu comportamento persistente de menosprezo afastou aliados. Quem antes cultuava seu tom passou a evitá-la, percebendo que o mundo valoriza menos o escárnio quando a empatia vence. Ela permaneceu como figura de advertência. O orgulho alimentado pelo teatro social tem custo. O final dessa história não é uma cena de conto de fadas. Mei Lin continuou a ir ao hospital. Suya continuou seus estudos. Gabriel continuou a lidar com sua própria culpa e com a necessidade de ouvir mais que apontar. Algumas rachaduras da família Gu ainda precisavam de remendos e havia conversas difíceis sobre privilégios que não se dissolvem com um documento. Mas algo essencial havia mudado. A vida que se encontrara ao cruzar a linha do preconceito passou a ser tratada com dignidade. Na última cena, vemos Suya no jardim do hospital segurando um pequeno pedaço de jade entre os dedos. Não era o mesmo que o destravou naquela tarde de acusação, mas era suficiente para lembrá-la de que pequenos objetos têm o poder de revelar grandes histórias. Sua mãe ao lado, mais forte, sorri. Ya-Chen aparece com um livro, senta-se ao lado deles e juntos, num gesto simples, compartilham silêncio e chá. Gabriel observa de longe, sentado num banco, com o rosto mais sereno do que antes, consciente de que nem todo poder compra redenção, mas que reconhecer o erro e agir com justiça é o começo de algo real. E quando a câmera se afasta, o que fica é a imagem de que um dedo apontado pode ferir, mas uma mão estendida pode salvar, e que às vezes é preciso perder a certeza para ganhar a verdade. Se essa história tocou você, deixa nos comentários qual gesto de coragem você acha mais difícil de fazer, apontar o erro ou pedir perdão. E se quiser continuar vendo histórias sobre como pequenas decisões mudam vidas, confira o vídeo recomendado ao final.